Senhora presidente e colegas desta casa, eu gostaria de iniciar falando das minhas indicações e contando com a colaboração também da secretária de Educação e do senhor prefeito. Foi uma reivindicação feita não só pelos alunos da Pedra Branca, mas também professores, que os ar-condicionados já estão lá. Então, quem sabe providenciar um eletricista, alguém que entenda, para que eles possam fazer a instalação desses ar-condicionados, porque eles também sentem calor. A escola já está apertada e ficar sem ar-condicionado também é difícil, é complicado, porque faz muito calor naquela região também. Comentar aqui também sobre a outra indicação de um ponto de ônibus no bairro Planalto, mas ele tem que ser com guarita, porque as crianças ficam esperando até o período da tarde para serem recolhidas e levadas para a escola, e elas ficam no sol. Então um pai veio até a Câmara, procurou, que mora ali perto, falou: que tal criar então construir uma guarita, um ponto de ônibus com guarita, para que as crianças fiquem ali embaixo, não tomem sol e muito menos chuva também. Então fica aqui o nosso pedido ao senhor Valdemar, e já reiterando a próxima indicação também, sobre o vereador Elton Silva até comentou, eu gostaria de deixar registrado aqui num dos pronunciamentos dele. Eu fiz a indicação a pedido de alguns alunos, funcionários do Colégio Jorge Amado. Nós sabemos que é um colégio estadual, mas nós contamos também com a colaboração e a união, já que o colégio fica nesta cidade, e as pessoas votam aqui que estudam lá, que seja consertado, o pessoal da Contrafa, o Miguel, que sempre nos atende, sempre muito prestativo, que seja consertada essa lâmpada que fica no fundo da quadra da escola, porque muitos alunos, não vou dizer alunos, não dá para saber se é aluno ou não, porque a gente não tem como enxergar, mas enfim, as inspetoras, elas ficam apreensíveis, os inspetores também, porque há consumo de drogas, justamente porque o espaço fica escuro e é usado para isso também. Eu gostaria também de só lembrar que fiz uma indicação também, vereadora Rosemary, sobre a limpeza da Avenida Curitiba. Uma pessoa esteve na minha casa e pediu que tivesse sido feita a limpeza, porque o mau odor estava tomando conta de toda a região ali, entre outras pessoas que vêm nos pedindo. Então, só para reforçar, que as pessoas nos procuraram e nós fazemos o nosso papel, que é lá, enfim, fazer a indicação e torcer para que seja limpo também o local. Eu gostaria de fazer um convite a pedido da gestora do Pronatec do Chapadão do Sul, a psicóloga Catiúcia Nogueira. No dia 26 deste mês, quinta-feira, agora, aqui na Câmara, a partir das 19 horas, este convite se estende para todas as pessoas que precisam elaborar um bom currículo e também técnicas de entrevista, como se apresentar para uma entrevista de trabalho. Então, esse convite se estende a todos, aos adolescentes que nos acompanham, enfim, toda a população. E aqui virá uma especialista em gestão de pessoas, a senhora Patrícia Tayana Pereira Batista, com esse tema de elaboração de currículos e técnicas de entrevista. O conteúdo pragmático, currículo, conceito e finalidade, aspectos a serem considerados na elaboração do currículo, modelo de currículo, informações essenciais e informações desnecessárias. Sobre a entrevista, conceito e finalidade, planejamento para a entrevista, o que fazer antes, durante e depois da entrevista, apresentação e marketing pessoal, o que as redes sociais dizem sobre você. As inscrições devem ser feitas na Casa Pronatec. Para quem não sabe, o endereço é na Rua 12, número 1364, no centro. Contato com os telefones de lá são o número 3562-2272, e falar então com Catiúcia e Juliana. Então, reforçando o convite, que as pessoas participem, porque nada melhor do que saber elaborar um bom currículo para você conseguir o seu emprego tão almejado, e especialmente também como se apresentar para uma entrevista de trabalho. Então, parabenizar pela iniciativa e convidar todos que participem também. Sobre esta polêmica que o vereador Hilton colocou em relação ao aterro sanitário e, enfim, o que foi mencionado hoje, nos anos, enfim, que eu me lembro e gostaria de deixar registrado aqui, vereador Hilton, que na época o senhor justificou muito bem que não era vereador desta casa, nós já éramos, estávamos aqui. Eu lembro que participei de 2 encontros, de 2, enfim,
Eu não vou chamar de audiência porque, como são muitas coisas que nós fazemos, eu não quero aqui cometer nenhum erro em relação à data ou à nomenclatura. Mas que fique muito claro também que nesta reunião que nós participamos, no qual o senhor mostrou a foto ali, que, enfim, estavam os vereadores presentes, eu nunca disse que não havia participado. O que precisa ficar claro para a população, e a gente precisa, enfim, sentar novamente, debater novamente, o valor do aterro sanitário. É isso que as pessoas estão querendo saber e como será feito. Nesta reunião sobre aterro sanitário não foi falado de valores. Eu tenho certeza absoluta disso. Posso aqui não me lembrar de datas, mas ninguém falou sobre valores, como seria feito, como seria licitado. E daí quando o senhor fala que nós precisamos trabalhar unidos com o Executivo e Câmara, o prefeito também não nos convidou para falar sobre essa licitação e muito menos para falar sobre valores. O que me estranha muito o seu comentário em relação à foto que o senhor ali usou. Por outro lado... Me permite uma parte? Infelizmente eu não vou permitir, porque eu acho que... Não vou permitir. Eu acho que o senhor deveria ter conversado conosco hoje à tarde sobre isso, antes de expor essa situação aqui. Uma boa conversa hoje entre nós, que o senhor não participou, resolveria o problema. Hoje eu não vou permitir que o senhor fale, obviamente. Se é um direito meu, nesse momento as suas palavras não serão inclusas. Porque o senhor não participou hoje à tarde. Uma boa conversa nossa hoje à tarde com os vereadores, que o senhor agora é vereador, ao meu conceito o senhor deveria estar presente. E não estava. Não estou nem questionando os seus motivos. Eu estou questionando que o senhor usou esse espaço para expor uma situação e não conversou conosco na nossa reunião de comissões à tarde, no qual, ao meu ver, o senhor deveria estar. Continuando, nobres colegas e que nos acompanhem aqui. Certa vez, a vereadora Rosemar e eu, nós fomos conversar com o Neif, que é o responsável pelo aterro sanitário, um dos responsáveis. Pela segunda ou terceira vez nesta conversa, nós pedimos a ele que viesse até a cidade, que conversasse com o prefeito e que reexplicasse as situações técnicas deste aterro sanitário, porque nós não entendemos de coisas técnicas. Nas reuniões na qual estivemos aqui, nas audiências públicas, as perguntas que a população levantou, as perguntas, os questionamentos que nós levantamos, infelizmente nós não somos da área ambiental. E por mais que nós estudemos sobre isso, fica complicado da gente dar um parecer ou, enfim, se responsabilizar por algo no qual é toda a população que vai sofrer ou não as consequências. E, ao meu ver, nós não estamos deixando a desejar. Que eu pedi a ele, a vereadora Rosemar estava comigo, que viesse mais uma vez conversar com o prefeito sobre essa situação, para que a população ficasse a paz. Se esse valor é um valor alto, que está estranhando, por que este valor é um valor alto? Vai ter que ser diluído no decorrer dos anos? Não vai ter que ser diluído? Como fazer isso? Porque além de ser um dado contábil, é um dado técnico-ambiental, no qual nós não entendemos, mas não é pela falta de vontade, pela falta de estudo, porque eu, falando mais uma vez em meu nome, eu fui um que peguei toda a minuta da lei, conversei com os advogados da casa e disse a ele, olha, não dá para entender, porque nós não fazemos parte da área jurídica também. Por mais que nós estudemos sobre esta situação, fica complicado. Então, eu quero deixar registrado aqui, que há a necessidade de ser feito, ou que seja uma outra audiência, ou que seja um outro encontro. Isso deve partir também da prefeitura, independente das picuinhas e egos políticos, que a gente sente com a população e explique para a população também a necessidade ou não de um contrato deste valor. E quem sabe a população vai decidir, mas que a gente coloque todos os pingos nos is, explique numa linguagem que as pessoas possam entender. Na época das audiências, inclusive, eu também fiz algumas perguntas, mas eu digo a vocês que sou limitado, porque não é uma área no qual eu entenda. Mas acho que fiz a minha parte, o dever de casa no qual nós somos eleitos, e aqui estávamos, eu não vou lembrar que vereador estava, e isso também não vem ao caso. O caso é necessário mais discussões sobre esse assunto. E não foi falado nesta casa, não veio nenhum projeto falando, vereadores, aprovem ou desaprovem isso. Nós aprovamos uma PPP, no qual entrou nesta casa. Então, se não é para achar vítimas, se não é para achar culpados, que a gente ache uma solução juntos. E que fique aqui registrado esta vontade, que a população entenda e participe também conosco para escolher
qual é a melhor saída para aterro sanitário, para lixo na cidade, para entulhos, para caçambas e assim por diante. Que nós participemos juntos. Não adianta colocar a responsabilidade ou no legislativo, ou no executivo, ou na população, se todos nós vamos sofrer as consequências. Então aqui eu não estou falando em relação a ego político, ou picuinhas desse ou daquele, ou se é líder ou se não é líder, prefeitura e Câmara. Eu estou dizendo algo muito além disso. E aí sim nós vamos sofrer as consequências se nós ficarmos, né, nesse leva e traz e não se resolve. Muito boa noite a todos e obrigado.